Fala pessoal, muito boa noite a todos. Vamos aí à nossa segunda aula de período composto. Na semana passada nós tivemos aí uma live falando sobre os conceitos de período composto e agora vamos falar sobre classificação das orações, beleza? Então já peço aí que você que está entrando agora, pega aí o seu material, beleza? Como eu disse, hoje vai ter chuva de bizu, tranquilo? Chuva de bizu aí na live é sempre bom. Então pega o caderno, pega o lápis para poder anotar os bizus que serão passados aqui para a sua prova, beleza? Recapitulando, nós falamos aí na primeira aula, para você que participou. Se você ainda não participou, assista a nossa aula, já está no canal, né? Nossa aula de período composto, está escrito lá. Tem 43 minutos, eu acho, a live. Está escrito lá, live de período composto, conceituação, tranquilo? Aí lá eu falo sobre os bizus de período composto, eu explico o que é o período composto, como é que a gente contar os verbos, contar orações, separar orações, classificar, achar conectivo, ver se realmente é substantivo, é a conjunção integrante, é pronome relativo, tá bom? Todos os conceitos das substantivas, adjetivas, as adverbiais e também as coordenadas. E ainda falamos um pouco sobre período misto, tá bom? Então assista essa conceituação para que depois você possa entender. Hoje a gente vai classificar os tipos de oração, beleza? Não vamos mais falar sobre conceitos, vamos classificar. Preparei hoje aqui para vocês as orações substantivas, as subordinadas substantivas, vamos dar aí as classificações e também falar das reduzidas e também vamos falar das orações subordinadas adjetivas, também vamos falar das reduzidas, beleza? Aí ó, tá aqui ó, desde aquela aula ainda, ó, uma semana o quadro ficou aqui e eu não apaguei o passo a passo do período composto. A gente vai precisar desse passo a passo aqui para qualquer questão de período composto, tá bom? Não importa qual seja a classificação da oração, vamos fazer o passo a passo, tranquilo? Se for somente uma oração para classificar rápido, é bem mais tranquilo, mas ó, mais de uma, ó, contar os verbos, tá bom? Período misto, contar os verbos. É um poema, trecho de canção, nossa prova gosta de botar isso, não é? É um trechinho, é um texto, então ó, faça o passo a passo. Você vai ser muito mais feliz fazendo o passo a passo, beleza? Então, vamos lá, vamos começar aí. Só um minuto. Vamos lá. Falando sobre as orações subordinadas substantivas, o que a gente tem que ter em mente? Pessoal, na classificação das orações, quando a gente falou lá de subordinação, a oração subordinada, só para trazer vamos dizer assim, um conceito /bizu, né, para que você possa entender como é que funciona todas as classificações das orações. As subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais, elas são dependentes sintaticamente da oração principal. Esse é o conceito de subordinação. Elas dependem sintaticamente, pessoal, gravem essa palavra, sintaticamente da oração principal, tá bom? Ou seja, o que é dependência sintática? É um complemento, tá bom? É um sujeito, um predicativo, um adjunto adnominal, um adjunto adverbial, um predicativo do sujeito, isso é sintaxe. Então, é importante que primeiro você saiba como fazer uma análise sintática. Faça a análise sintática, faça lá o passo a passo, ache o verbo, sujeitos, complementos. Você vai entender isso daqui muito melhor, tá bom? Olha o bizu que eu vou dar para vocês. De todas essas classificações aqui, eu, na época que eu estava estudando para o meu concurso, eu fazia da seguinte maneira. Eu fazia análise sintática na oração principal, tranquilo. Achei o verbo lá, o sujeito. O que estava faltando na oração principal é a classificação da oração subordinada. É sempre o que falta na principal. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos à primeira classificação. As subjetivas. Pessoal, subjetiva é porque tem função sintática de quê? De sujeito. É importante que o aluno estude. Aí nós vamos marcar aqui agora. Vamos lá. A aula já começou, hein? Verbo e verbo. Nós temos aí já os dois verbos. É um período composto. Seguindo lá o passo a passo, ó, vou identificar agora o conectivo. Esse daqui é o meu conectivo.
é importante isso, é uma conjunção integrante, né? As orações substantivas vão ter a conjunção integrante, claro, quando estiverem desenvolvidas, né? Que é o que ou se, tá bom, pessoal? Mas a gente pode trocar pelo isso. Então é importante isso. Aí você para e pensa, como que eu sei a classificação da oração substantiva? Foi o que eu falei para você. É o que está faltando na oração principal. Mas antes, você precisa identificar o que é oração subordinada e o que é oração principal. Olha, pessoal, só lê isso daqui, ó. Leia, por favor, você que está aí, ó. Número 4. A conjunção classifica a oração. Só mais uma vez. A conjunção classifica a oração. Se o enunciado pedir, na verdade se não, ele vai pedir, classifique a oração, adivinha qual é a oração que você vai classificar? É a que está com a conjunção. Beleza? Então esse é o bizu, esse é o ponto-chave do período composto. A conjunção classifica a oração. Onde está a conjunção aqui? Está na primeira ou na segunda oração? A gente pulou até o passo a passo. Se você fizer o passo a passo, você vai identificar. Onde é que eu tenho que cortar? Separar as orações nos conectivos. Por isso que aquele passo a passo ali, se eu pudesse, eu não apagava nunca ele dali, tá bom? Coloque num papel, se possível, coloque numa cartolina. Faz um cartaz grandão, faz uma faixa, tá bom? Bota assim na parede toda do seu quarto. Isso aqui, ó. Vou separar nos conectivos, ó. Separei aqui as orações. É importante isso. Pergunto a vocês, onde está o conectivo? Onde é que está a conjunção? Ó, tá aqui. Então, essa oração aqui é a que vai ser classificada. Ou seja, essa oração é a principal. Aí você vai fazer aquele bizu que eu acabei de te dar. Já é o primeiro bizu que é para você anotar. É o que está faltando na oração principal. É a função sintática que falta na oração principal. Vamos lá, verbo. É. Verbo de ligação. Agora, preste atenção. Quem é que é importante? Por que eu já li com importante? Eu sei que todo verbo de ligação pede um predicativo do sujeito. Certo? Verbo de ligação e predicativo do sujeito. Mas qual sujeito? Cadê o sujeito aqui? O que é importante? Que o aluno estude. Ou seja, isso é importante. Tá bom? Isso é importante. Ou seja, qual é a função disso aqui? Sujeito. O sujeito, o verbo e o predicativo do sujeito. Olha aí, eu fiz análise sintática. Tem algum mistério em fazer análise sintática? Se você tem dificuldade em fazer análise sintática, vai pegar um pouquinho, tá? Aí vai pegar um pouco, vai ficar um pouco difícil. Mas se você já dominou a análise sintática com o passo a passo, também tem um passo a passo, não é esse, tem outro, você vai conseguir ser muito mais feliz. Vamos lá, agora a predicativa. O importante é que o aluno estude. Eu coloquei propositalmente o mesmo sentido, mas vou te dar um bizu agora para poder diferenciar. Vamos fazer o passo a passo. Verbo é e estude. Cadê o conectivo lá? Ó? O importante é isso, conjunção integrante. Onde é que eu separo? No conectivo. De novo, vou separar no conectivo. E agora, como é que eu sei quem é sujeito e quem é predicativo? Se o verbo é de ligação. Bizu, anota agora, hein? Quando tivermos aqui um adjetivo do lado do verbo de ligação, ou do lado assim, ó, antes, ou do lado assim, ó, depois. Pega o bizu. Quando estiver com o artigo, ele vai ser sujeito. Quando estiver com o artigo, ele vai ser sujeito. Quer dizer que a oração vai ser predicativa. Vou repetir para você anotar. Quando estiver com o artigo, isso daqui é o sujeito. O sujeito está na oração principal. Quer dizer que o que você acha é o predicativo. Anotou? E esse aqui é o sujeito. Tá? Olha o que acontece aqui em cima. Ó. É importante. Tem artigo aqui? Não, não tem. Tem verbo de ligação e predicativo. Então o sujeito vai estar lá na outra oração. Beleza?
Pegou o bizu? Para diferenciar a subjetiva da predicativa, tá? Vamos lá. Objetivas diretas. O aluno disse que estudaria. O aluno disse que estudaria. Passo a passo, pessoal. Disse, estudaria. Conectivo, segundo passo. Que? Onde eu corto? Sempre no conectivo. O aluno disse, eu faço análise sintática. Olha como é que fica fácil. Qual é a oração principal? É essa ou essa? Essa aqui, né? Primeira. Por quê? Não é a que está com o conectivo. Porque eu sei que a conjunção classifica a oração. Então, essa daqui é a que eu vou classificar como subordinada. Vamos lá. Disse é um verbo. Quem é que disse? O aluno é o sujeito. O aluno disse... O que ele disse? Ele disse algo. Ou seja, objeto direto. Pronto. Achei. É oração subordinada objetiva direta. Quer mais um bizu? Se você fizer a análise sintática, fazendo a análise sintática, você acha um complemento que tem verbo, esse complemento já é a própria classificação da oração. Ele disse o quê? Objeto direto oracional. Se é um objeto direto oracional, você já sabe que automaticamente é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Objetiva indireta é a mesma coisa, só que agora a transitividade do verbo vai exigir uma preposição. O aluno gosta de que o ajudem. Verbo. Gosta e ajudem. Segundo passo, cadê a conjunção? Aqui, ó. Corta onde? Na conjunção. E agora? O aluno gosta. Verbo. Gosta. Quem é que gosta? O aluno. O aluno gosta? Pronto. O aluno gosta de quê? Ele gosta disso. É o objeto indireto. Só que é o objeto indireto com verbo, ou seja, oracional. Por isso que é uma oração subordinada. Tranquilo? Isso é dependência sintática, tá bom? Vamos lá. Completiva nominal. Pessoal, muita gente tem dificuldades na completiva nominal, mas é por um detalhe bobo. Um detalhezinho, só um detalhe. Vocês esquecem que a objetiva indireta se liga ao verbo. É o objeto indireto. Ele caracteriza o verbo. Ele se liga ao verbo. É um complemento verbal. A completiva nominal se liga ao nome. Ela caracteriza o nome. É o complemento do nome. Então é só essa a diferença. Tá bom? Não confundam essa completiva com a objetiva indireta. Veja a quem está ligado. Se está ligado a um nome ou a um verbo. Sinto necessidade de que me ensinem. Vamos lá, quais são os verbos? Sinto e necessidade. Necessidade é o verbo? E aí? Cuidado para não errar já aqui, né? Não. De que me ensinem é o verbo. Cadê o conectivo? Conjunção integrante. Eu estou marcando aqui, eu estou indo um pouco rápido, mas eu já ensinei para você o conceito de conjunção integrante, tá bom? Já mostrei na primeira aula, por isso que eu já estou adiantando um pouco aqui. E aí, eu vou cortar onde? Aqui, sempre no conectivo. Aí eu pergunto, sinto necessidade disso. Verbo, sinto. Eu sinto, né? Sujeito oculto. Eu sinto o quê? Aí, cuidado agora. É agora que erra, hein? Cuidado, é agora que o pessoal erra. Eu sinto o quê? Eu sinto necessidade. Fala que é só necessidade, o objeto direto. Não, não é. O objeto direto não é só a palavra necessidade. O objeto direto é necessidade de que me ensinem. Tudo isso é o objeto direto. Sabe por quê? Porque o complemento nominal e o adjunto adnominal são complementos internos. Eles estão dentro de um complemento. Dentro de um sujeito, dentro do predicativo, dentro do objeto, dentro do adjunto adverbial, tá bom? Eles estão dentro. Nesse caso aqui, está dentro do objeto direto, tá bom? É por isso que ele vai estar caracterizando um nome. Ou seja, eu sinto de que me ensinem ou necessidade de que me ensinem. Viu a pergunta que eu fiz?
essa oração aqui está ligada a quem? A necessidade ou a cinto? Necessidade, certo? Que é um substantivo abstrato, aí vai fazer papapá, papapá, mas não precisa fazer o passo a passo. Na substantiva a gente não tem o adjunto adnominal, só tem o complemento nominal. Então você já pode marcar de cara que isso daqui é um complemento nominal. Beleza? Cuidado para não confundir, hein? Pegou o bizu? Objetivo é indireta, se liga ao verbo. Completivo nominal se liga a um substantivo. Tá bom? A um nome, na verdade. Pode ser adjetivo ou advérbio, né? E para afinar, as apositivas. A positiva é um pouco mais fácil, né? Porque o que o aposto faz? Ele explica ou especifica um termo antecedente, né? Fiz um pedido. Qual pedido? Presta atenção, quando eu pergunto qual, é sempre aposto. Você sabia disso? Se eu estou fazendo uma análise sintática e eu pergunto qual, é aposto. O aluno João saiu de sala. Qual aluno? O João, tá bom? Então, é aposto. É aposto especificativo. Fiz um pedido. Qual pedido? Que me ensinasse. E ainda tem os dois pontos aqui para poder ajudar a gente, né? Então vamos lá. Dois verbos, conectivo, corta aqui. Fiz um pedido. Qual pedido? Eu estou explicando qual é o meu pedido. Né? Estou especificando aqui qual é o meu pedido. É que me ensinasse. Tá bom? Então, isso daqui tudo vai ser o nosso aposto. Beleza? Bom, falamos aqui das classificações. Deixa eu dar agora, vou pedir uma atenção aqui, ó, reduzida e justapostas. Pessoal, tem gente, você acredita que tem gente que não sabe o que é isso aqui, ó? Justaposta? Não aprendeu ainda, não aprendeu. Reduzida é quando não temos o conectivo. Que conectivo, Léo? Já falei com vocês, mas tudo bem, eu vou relembrar. Todas essas orações aqui, elas são desenvolvidas porque apresentam a conjunção integrante. Ou que ou se. Ponto. Beleza? A reduzida, ela não vai ter essa conjunção integrante. Não vai ter. Só que a justaposta também não vai ter. Então, qual é a diferença? A reduzida, ela vai estar com o verbo, da oração subordinada, no caso, né? Com o verbo reduzido de infinitivo, particípio ou gerúndio. Isso é o conceito de oração reduzida, tá? Infinitivo, particípio ou gerúndio. Porém, nas substantivas, nós só vamos ter orações reduzidas de infinitivo, tá bom? Só infinitivo. Então, eu já posso concluir aqui que reduzida de infinitivo, eu vou classificar minhas orações substantivas, tá bom? Vamos lá. Tenho preguiça de estudar. Pessoal, tem dois verbos aqui? Tem. Aí, ó. Achei os dois verbos, certo? Segundo passo, identificar o conectivo. Agora que vem. É agora que o pessoal começa a me xingar. Léo, você monta um passo a passo, aí eu chego aqui nessa oração e não consigo, porque não tem conectivo, então como é que eu vou fazer? E aí, o que você acha que você vai fazer? Identificar conectivo. E aqui não tem conectivo. Não é à toa que eu estou te ensinando aqui a oração reduzida. O que você vai fazer? Quando você não achar o conectivo, vê se essa oração não está reduzida. Léo, como que eu sei que uma oração está reduzida? Eu acabei de te falar o conceito. Infinitivo, particípio ou gerúndio. O que é isso aqui, ó? Infinitivo, pessoal, tá bom? Então, tá no infinitivo, realmente está reduzido. Tem como você desenvolver. Tenho preguiça de que eu estude, tá bom? Aí você vai desenvolver, vai botar conjunção. Mas tenho preguiça de estudar, já é o meu complemento, é um verbo. É o complemento de quê, ó? Tenho preguiça, ó. Como você classifica essa oração? O que você acha? Tenho de estudar ou preguiça de estudar? Preguiça de estudar, ou seja, está ligado a preguiça. E aí, pessoal, qual é a classificação dessa oração aqui? Completiva nominal, tá bom? E você vai fazer o mesmo com todas as reduzidas. Viu como é que dá? Dá sim, tá bom? Justapostas, pessoal, vamos lá.
Ele será quem passará na prova. Quando ela estiver justaposta, presta atenção, que tem gente que não conhece esse conceito. A desenvolvida tem a conjunção integrante. Ó, o conectivo, dá para achar. A reduzida não tem a conjunção integrante. Não tem. Mas você consegue achar porque está no infinitivo particípio gerúndio. Beleza? A justaposta, ela não tem a conjunção integrante e não vai estar no infinitivo particípio gerúndio. Ou seja, aí é para tu se ferrar mesmo. Não tem nada. Nada não. Tem um detalhezinho que você vai conseguir identificar. Pronomes ou advérbios. Pronomes ou advérbios. Que possa iniciar uma oração com a função sintática da oração principal. Vamos ver se é difícil assim. Talvez falando o conceito fica um pouco difícil mesmo. Mas vamos ver na prática. Ele será quem passará na prova. Cadê os verbos? Será. Cadê o outro? Passará. Pessoal, qual é a oração principal e qual é a que você vai classificar? E agora? Ó, os dois verbos estão conjugados. Não tenho conjunção integrante. E aí, o que você acha? Ele será a oração principal ou quem passará na prova? Quem é a oração principal? Vou te dar uma dica. Tá vendo o pronome aqui? Quando tiver um pronome ou advérbio, pode ser também o onde, como. Quando tiver, ele vai estar iniciando a oração que você vai classificar como subordinada substantiva. Tá bom? Ele, sujeito, verbo, ele será o que ele será? Ele será tudo isso aqui. Tudo isso daqui é a minha oração subordinada. Consegue me dar a classificação? Ele será isso. E aí, consegue me dar a classificação? Qual é a classificação dessa oração aqui? Ele será o sujeito e verbo de ligação. O que está faltando? Com certeza é o predicativo do sujeito. Não pode, é um crime. Se você falou que é objeto direto, você acabou de cometer um crime. Tá bom? Cuidado, limpa essa ficha, senão vai preso. Objeto direto com verbo de ligação, não pode. Objeto direto com verbo de ligação, pessoal, não existe. Tá bom? É predicativo do sujeito. Então eu consigo classificar. Aí eu posso também dizer, ela queria saber onde iria morar. Ela queria saber isso. Onde iria morar é a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ela queria saber o que? Onde iria morar. Também é justaposta, tá bom? Se você quiser anotar essa daí, ela queria saber onde iria morar. Beleza? Justaposta, objetiva direta. E aqui, pessoal, é uma maldade. Olha aqui, ó. Se eles viajaram, não se sabe ainda. Ó, nós temos aqui, ó, viajaram. E cadê o outro verbo? Tem um verbo aqui com a partícula C, hein? Eu vou ler com a partícula C para saber se realmente é uma conjunção integrante, é um pronome apassivador, enfim. Como é a maldade, eu vou desafiar aí a você. 15 segundos aí para você dar uma analisada. Tenta classificar isso daqui. 20 segundos, né? Tenta classificar. Qual é a classificação dessa oração subordinada aqui, ó? Fala pra mim, pensa aí. E aí, foi? Se eles viajaram, não se sabe ainda. Será que ela é adverbial? Será que ela é condicional? Eu tenho 2 Cs aqui, ó. E aí? Tem aqui, ó. Esse se sabe está ligado ao verbo, certo? Já não pode ser a conjunção. Já elimina. Não é a conjunção. Ali é o pronome apassivador, ou seja, é uma PA. Por quê? Quem sabe, sabe alguma coisa? Seria um objeto direto? Então, PA transforma o objeto direto em sujeito paciente. E cadê esse objeto direto que vai ser convertido?
Vocês perceberam que está na ordem inversa? Se eles viajaram, não se sabe ainda, ou seja, não se sabe ainda isso. Então, ó, vou cortar aqui porque está na ordem inversa. Não se sabe ainda isso, tá bom? Então, essa daqui é a oração principal. Agora, o que não se sabe? Isso daqui. Esse se aqui é uma conjunção integrante, tá bom? Então, essa daqui é a oração subordinada. Aí você vai classificar como o quê? Objetiva direta? Não é objetiva direta, por causa do pronome apassivador. Essa daqui, ela é uma subjetiva, tá bom? Pegadinha de prova, não caiam, tá bom? Subjetiva, não caiam nisso, tenham maldade. Plante agora no seu coração maldade para a prova. Você está me ouvindo? Maldade, beleza? Estão aí os bizus das orações substantivas, tá? Com essa maldadezinha aqui. A subjetiva, pessoal, é um pouco fácil, olha só. Ela vai aparecer em 3 situações. Com verbos intransitivos, se quiser anotar, ó, acontece que, importa que, urge que, convém que. Esses 4 aí, ó, são os mais famosos. Anota aí, que é bizu, hein? São os mais famosos. Segundo caso, com verbo de ligação e predicativo, sempre vai ser subjetiva. E terceiro caso, com a partícula ser. Essa que a gente acabou de ver. Beleza? Anota aí. Se alguém não anotou os verbos, eu vou repetir. Acontece que, importa que, parece que, urge que e convém que. Dessa vez eu falei 5. Tá? Dessa vez eu falei 5. Porque o urge que eu só vi na prova da EAGS. Mas eu gosto de anotar, porque já caiu numa questão. Tá bom? Na verdade são 4, mas anota esse urge também. Beleza? Vai que cai de novo. Agora vamos aqui para as orações subordinadas adjetivas. As adjetivas, pessoal, elas vão ter função de quê? Também é uma dependência sintática, tá bom? Também é uma dependência sintática. As substantivas exercem essas funções sintáticas. As adverbiais exercem função sintática de adjunto adverbial. E as orações adjetivas exercem função sintática de adjunto adnominal. É o papel do adjetivo. É complementar, caracterizar um substantivo. Tá bom? Então, pega o bizu. Adjunto adnominal. Foi? Anotou? Temos 2 classificações, explicativas e restritivas. Deixa eu falar uma coisa simples primeiro. Muita gente se complica com questão de prova. Isso é verdade, pessoal. Agora, por favor, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Muita atenção. De tantas aulas que eu já dei disso daqui, eu vejo as pessoas com dúvida na mesma coisa. Se eu passar uma questão, sempre vai ter essa dúvida. Explicativa ou restritiva? Como você classifica? Tem gente que fica quebrando a cabeça com relação ao sentido, né? Mas a explicativa é característica inerente, é 100%, explica a totalidade. A restritiva restringe, é somente aquele, é uma exceção, é a parte. Tudo bem, só que há questões que você não precisa fazer isso. Eu estou falando sério. Há questões que não está pedindo isso. Não está pedindo para você analisar a semântica, a ideia, o conceito, tá bom? A compreensão. Tem questão que só está pedindo para você contar. Quantas orações adjetivas explicativas tem e quantas restritivas? Essa é explicativa? Essa é restritiva? Ponto. Marca 1, 2, 3, sim ou não. É só isso, pessoal. Só isso, tá bom? Alguma, não falei todas, calma. Agora, o outro lado, a outra maneira de cobrar essa questão é que você deve, na verdade, analisar se pedir totalidade, é indispensável ao sentido da oração principal, é uma característica inerente, está restringindo, poderia estar sem vírgula, a vírgula é obrigatória, já caiu na prova, a vírgula é obrigatória aqui, porque essa oração tem que ser explicativa, aí sim, tá bom? Aí sim. Então você vai analisar primeiro o que o enunciado está pedindo, tá bom? Enunciado, hein? Vamos lá. Explicativas são as que têm vírgula, tá bom? Respondendo o primeiro tipo de enunciado. Explicativa tem vírgula e a restritiva não tem vírgula. Simples assim. Agora a gente vai dificultar.
Qual é o conceito da explicativa? A explicativa é quando a oração com o papel desse adjetivo, lembrando que um adjetivo sempre tem que caracterizar um substantivo, certo? Então a explicativa vai caracterizar o substantivo de maneira única, de maneira inerente, uma característica inerente ao substantivo, ou seja, uma coisa própria dele, que todos são. Agora você vai anotar esse bizu aqui. Anota aí. Se eu estou escrevendo aqui é porque eu estou dando tempo para você anotar. Anota esse bizu aqui, ó. Todos são. Ou seja, todos os substantivos que você se refere são aquele adjetivo ali que você colocou. Todos são. Esse é o bizu da explicativa. Léo, eu não consigo entender o conceito, eu já tentei, é muito difícil para mim. Eu não consigo compreender. Pega o bizu, tá? Pega o bizu. Isso daqui já consegue te ajudar a entender. Tá? Você precisar entender, tu vai precisar. Senão não vai acertar a questão. Mas isso aqui já é um bizu. Todos são. Característica própria do substantivo. Os gatos que são felinos miam. Inclusive, quem já é meu aluno sabe que eu gosto dessa frase aqui. Já consegue identificar qual é o sujeito de miam? Rapidinho, só um extra aqui, né? Qual é o sujeito de miam? Quem é que miam? Aí muita gente vai falar, é os gatos. Tudo bem. Dessa vez aqui, para quem não caiu na pegadinha, dessa vez aqui é, hein? O sujeito de miam é gatos. O que é sujeito de são felinos, tá bom? Só um extra, uma parte, função do pronome relativo. Agora vamos voltar aqui para a questão. Teve gente que não entendeu nada. Esse que são felinos é uma característica de gatos. Olha aqui, ó. Certo? É uma característica dos gatos. Agora eu pergunto. Todos os gatos são felinos? Responde para mim. Todos os gatos são felinos? Se você conhecer algum que não é, você me fala. Mas pelo que eu conheço, pelo que o ser humano conhece, todos os gatos são felinos. Então, é uma característica própria dos gatos. Tá bom? Isso vai acontecer com vários substantivos, hein? Presta atenção. Então, nesse caso, essa vírgula aqui, ela é obrigatória. Tá bom? Essa vírgula aqui, ela é obrigatória. Porque eu tenho que dizer que todos os gatos são felinos. Presta atenção. Se eu retirasse a vírgula, ela passaria a ser restritiva. Mas é possível essa oração ser restritiva? Agora eu vou ler da forma restritiva. Os gatos, somente os que são felinos, miam. Ou seja, os gatos que não são felinos fazem outra coisa, latem. Pô, então é cachorro. Os gatos que são felinos, todos são, então eu não posso dizer somente aqueles. Eu não posso restringir, sendo que é uma característica própria dos gatos. Beleza? Vamos lá. Agora, as restritivas é aquela que não tem vírgula. E o bizu é esse aqui, ó, para poder entender. Somente aquele. Esse é o bizu. Somente aquele, ou seja, não é todos. Agora sim, eu estou especificando, em especial aquele ali. Os gatos que são brancos foram escolhidos. Os gatos que são brancos. Cadê a oração adjetiva? Tá aqui, ó. E eu não comentei, porque eu já comentei na outra live também, né? Mas eu vou reforçar. Qual é o conectivo? Qual é o conectivo da oração adjetiva? Ó, é o pronome relativo, tá bom? Ó, tá? No passo a passo, o conectivo da oração adjetiva é sempre o pronome relativo. Quando você identificar que é o pronome relativo, é a oração adjetiva. E para ter certeza, é só você trocar pelo o qual ou a qual, tá bom? Você descobre que é um pronome relativo. Então vamos lá. Que são brancos tá ligado a quem? Tá ligado a gatos. Aí eu pergunto a vocês, todos os gatos são brancos? Todos os gatos são brancos? Você nunca viu um gato preto? Você nunca viu um gato amarelo? Um cinza? Um azul? É, realmente, azul é difícil mesmo. Mas, enfim, de outra cor, né? Que não seja branco. Existe, pessoal. Existe. Então, ó, somente os que são brancos foram escolhidos. Somente os que são brancos foram escolhidos.
Quer dizer que os que não são brancos ficaram. Entenderam? Ficaram, ou foram vendidos, ou morreram, ou tiveram filhos, não sei, tá? Filhotes. Então, somente os que são brancos, tá bom? Esse é o bizu. Nesse caso aqui, há casos que você pode botar vírgula de modo facultativo, que é o que eu vou te explicar aqui agora. Ó. Presta atenção nessa frase aqui. Meu irmão que mora em Paris não veio. Pessoal, tá sem a vírgula, não tá? Se pedisse a classificação daquela oração adjetiva, você iria dizer o quê? Ela é explicativa ou ela é restritiva? Pronto. Se você demorou mais de 3 segundos para responder, você já está errado, já está estudando errado, está analisando errado. Por quê? Se eu perguntei se é restritiva ou explicativa e a frase está certa, é para você responder se tem ou não tem vírgula. Não tem, é restritiva. É restritiva. Agora, se está certo ou não, agora sim você vai analisar. Ela é restritiva. Mas se está certo ou não em relação ao sentido, agora é que você vai analisar. É a nossa segunda análise. Beleza? Pode salvar. Economizar tempo já da sua prova. Agora vamos confirmar que meu irmão que mora em Paris não veio. Presta atenção, sem a vírgula eu estou dizendo somente o que mora em Paris. Então eu tenho um irmão que não mora em Paris. Isso dá a entender. Quer dizer que sem a vírgula, pessoal, presta atenção agora. Sem a vírgula eu tenho mais de um irmão. Eu tenho 2, 3, 4, 5 irmãos. Agora, se eu colocar a vírgula aqui, olha aí, ó. Se eu colocar a vírgula, eu passo a ter somente um irmão agora. Agora eu só tenho um irmão. Sabe por quê? Todos moram em Paris, ou seja, todos são meu irmão, todos moram em Paris, todos. Só que esse todos, eu falei todos no plural, só que esse todos se refere a meu irmão, um só. Quer dizer que um é igual a todos, tá bom? Um é igual a todos. Quer dizer que é a totalidade, tá bom? A palavra é totalidade. São todos, totalidade. Um é igual a totalidade. Eu só tenho um irmão. Ficou difícil? Bugou a cabeça aí por causa dessa frase aqui? Nessa frase eu posso botar com e sem vírgula. O sentido vai mudar. Aí foi o que eu disse para você. Presta atenção no sentido. Então se eu falar meu irmão que mora em Paris com vírgula, eu estou explicando. Aqui, pessoal, presta atenção, porque não é uma característica inerente. Entendeu? Não é o conceito aqui dos gatos. Não é. É outro tipo de questão. Por isso que eu estou ensinando para você. É outro tipo de questão. Eu não vou te ensinar só o básico. Então, que mora em Paris, eu estou dizendo que o meu irmão, eu estou explicando que ele mora em Paris. Na nossa gramática do Segala, ele fala que a oração adjetiva explicativa, ela serve de aposto, tá bom? Ela trabalha como um aposto, ou seja, explicando o irmão. Estou explicando, meu irmão, eu só tenho um, mas ele mora em Paris, tá bom? Tudo bem, é só uma informação que eu acrescentei. Agora, se eu falar sem a vírgula, eu estou dizendo aquele que mora em Paris, mas eu tenho outro irmão, aí já não é mais função de aposto. Beleza? Bom, espero que tenha esclarecido, hein? Depois eu vou receber dúvida no WhatsApp. Agora, para finalizar, as reduzidas. Lembra que eu falei que as substantivas reduzidas são só infinitivo? Nas adjetivas não é bem assim, não. Nas adjetivas nós temos as 3. Reduzida de infinitivo, de particípio ou de gerúndio, tá bom? Vou te ensinar agora como identificar e desenvolver também, né? Primeiro, qual é o conectivo da oração adjetiva? Fala. Eu não vou ouvir, mas fala. Qual é o conectivo da oração adjetiva? Pronome relativo. Isso aí. Pô, pior que eu ouvi, hein? Pronome relativo. Agora, qual é o conectivo que eu vou ter que colocar para eu poder desenvolver a minha oração? Se ela está reduzida, é porque não tem conectivo. Qual é o conectivo que eu vou ter que colocar para desenvolver? Adivinha? É o sujeito, sei lá, é essa garrafinha aqui que eu vou botar? Não, eu vou botar o pronome relativo, tá bom? Pronome relativo. Não sou uma pessoa de fazer mal. Primeiro vamos contar os verbos. Não sou de fazer
Onde eu vou cortar? Não sei, não tem conectivo, mas eu sei que eu vou ter que separar um verbo do outro, ó. Eu já estou vendo aqui, ó. Né? Tem que separar. Não sou uma pessoa de fazer mal. Eita! Automaticamente eu já li com um tom de pronome relativo. Automático, foi sem querer, hein? Tô falando sério, foi sem querer. Não sou uma pessoa de fazer mal. Se eu repetir o substantivo pessoa, quer dizer que é aqui que teria um pronome. Uma pessoa que faz mal, tá bom? Uma pessoa que faz mal, a qual faz mal. Desenvolvi. O verbo não está conjugado? Olha aqui, ó. Duas características da oração desenvolvida. É verbo conjugado e conectivo. Quer anotar? Duas características para você saber se a oração está desenvolvida. Verbo conjugado e conectivo. Tá bom? Então, olha lá, eu desenvolvi. Viu? Não sou uma pessoa que faz mal. Desenvolvi a minha oração. Pronto. Eu descobri que tem um pronome relativo ali. Tá bom? É assim que você vai identificar. Para saber se ela é adjetiva, vê se está repetindo o termo anterior. Tá bom? Faça essa verificação. Então, aqui ela está reduzida de quê, pessoal? Infinitivo, particípio ou gerúndio? Só para finalizar. Infinitivo. Tá bom? Oração subordinada. O nome vai ficar grandão, ó. Oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de infinitivo. Martins da Silva. Ponto. A prova feita por mim está difícil. Vamos lá, verbos. Ó, já comecei por esse aqui, mas cadê? Tem outro aqui, né? Cuidado, tem gente que tem dificuldade de identificar o particípio. Eu dou sempre uma dica, ó. Para você diferenciar o particípio do adjetivo, é você ver se ele está em forma de verbo. Feita por mim. Eu fiz a prova. Eu fiz. Então é um verbo, tá bom? Se fosse é linda, aí não tem como falar. Eu lindo a pessoa. Aí não dá para transformar em verbo. Então é adjetivo. Aqui eu percebi, pessoal, que a vírgula já está separando aqui, o verbo está lá do outro lado, tá bom? Então eu já posso cortar aqui, ó. Tá? Por quê? Aqui está sem verbo. Está sem verbo aqui. E eu sei que o verbo, o feito, não é um verbo de prova. Tem uma vírgula aqui. Vocês estão entendendo isso? Quer dizer que a prova, ó, está difícil. A oração termina lá. Eu tenho uma oração intercalada aqui dentro. Tá bom? Vamos lá. Feita. Tem como eu transformar? Presta atenção. Dá para eu transformar em uma desenvolvida? Vê se você já consegue imaginar. A prova feita por mim. E aí, dá ou não dá, pessoal? Tenta aí, por favor. Tenta aí. Como é que é desenvolver? Duas características que eu falei para você anotar. Conectivo e verbo conjugado. Então vamos lá, vamos à resposta agora. A prova que foi feita por mim está difícil. Olha aí, ó. A prova que foi feita. Agora está conjugado, tá? Mesmo com o particípio ali, tem uma conjugação aqui, ó. Foi feita. É um tempo composto. Tempo composto é porque está conjugado, tá bom? Poderia dizer também a prova que eu fiz. Ficaria com um tempo só. Que eu fiz. Eu fiz a prova. Dá o mesmo, né? Só que para não alterar a estrutura sintática, eu deixo desse jeito aí. Beleza? Então nós temos aqui uma adjetiva reduzida de particípio, tá bom? E havia ali crianças pedindo esmola. E agora? Cadê o verbo? Havia, né? E pedindo. Havia, no sentido de existir, é o verbo impessoal, certo? Quer dizer que ele não tem sujeito. Tem gente, se eu não estivesse explicando adjetiva, tem gente, vê se não é verdade, que poderia confundir isso daí com uma oração de modo reduzida, de gerúndio, mas de modo. Ou seja, as crianças estavam como? Pedindo esmola. Tá? Só que agora eu vou te dar o bizu master. Pedindo esmola está ligado a quem? Pedido esmola está ligado a crianças ou está ligado a havia? Havia pedindo esmola ou crianças pedindo esmola? Viu? Esse é o bizu. Está ligado a
crianças, ou seja, está ligado a um substantivo somente substantivo, tá bom? Então, ali ele está com função de adjetivo, ou seja, oração adjetiva, tá? Aqui você não confundiu com complemento nominal não, né? Passou longe, né? Complemento nominal reduzido é infinitivo, tá? E tem a preposição ainda. Então aqui, ó, crianças pedindo esmola, desenvolve. Vamos lá, desenvolve aí, como é que fica? Com conjunção integrante não, com pronome relativo e o verbo conjugado, como é que ficaria? Tem gente que pensou pedindo a mesma coisa que está escrito ali, continua reduzida. Vamos lá, vamos botar o pronome relativo, crianças que, e aí, havia crianças que pediam esmola, ou seja, desenvolvi colocando conectivo e verbo conjugado, então marca esse bizu aí. Como, agora ó, matou hein, como analisar orações reduzidas. Primeiro, se for substantivo é só infinitivo, se for adjetivo aí tu se ferra mesmo, aí são todas, adjetivo, infinitivo, particípio ou gerúndio. A adverbial a gente vai ver na próxima, não vou comentar agora. Então aqui você vai fazer o quê? Bota o conectivo e conjuga o verbo, tá bom? Transforma esse verbo reduzido com um conjuntivo, quase saiu a palavra da cabeça aqui, com conectivo. Se for uma adjetiva, você vai botar um pronome relativo. Se for uma substantiva, você vai colocar uma conjunção integrante. Léo, como é que eu sei? Como é que eu sei se adjetiva é substantiva? Ué, a substantiva você troca pelo isso. A adjetiva você troca pela qual. E a adjetiva se refere a um nome, tá? Tem como você falar, havia ali crianças, isso, esmola. Havia ali crianças a qual pediam esmola, tá bom? O aluno gosta disso. Sim. Agora, o aluno gosta do qual o ajudem. Não faz sentido, tá bom? Então, para diferenciar uma da outra, não dá para complicar, beleza? Então, é por isso que eu deixei as adverbiais e as coordenadas para a nossa próxima aula. Porque sabe que tem muita lá que confunde, né? Tem uma que, ó, é bem parecida com a outra, beleza? Então, pessoal, conceitos de orações substantivas, reduzidas substantivas, um pouquinho de maldade, adjetivas, reduzidas e também desenvolver as reduzidas, tá bom? E um pouquinho de maldade aqui também. Sempre tem que ter maldade. A prova tem maldade. Nós temos que ter mais ainda, beleza? Então, espero que tenha sido produtivo para vocês, tá bom? A gente vai encerrar aí essa aula. Anotem o passo a passo, se você ainda não anotou. Anotem aí os bizus. Deixa eu sair aqui para você tentar tirar uma foto, ó. Tira uma foto do quadro aí, tira um print, tá bom? Tira um print aí se você quiser postar, ó. Tira um print aí, ó. Postar uma foto aí. Pronto, eu tenho certeza que você tirou, hein? Depois eu quero ver, me manda, hein? Então, estude, tá bom? Coloque essas informações no seu caderno, beleza? E agora você precisa fazer exercícios. Pratique exercícios, tá bom? Pratique exercícios com esses bizus aqui. Qualquer coisa estou também à disposição aí nos grupos de WhatsApp, beleza? Galera, forte abraço para todo mundo. Lembrando que amanhã tem inscrições para o curso Gramática do Zero. Todo mundo vai poder fazer, quem não participou da primeira, beleza? Forte abraço para vocês, que Deus abençoe vocês. Uma boa noite a todos. Valeu! Touch mine.